Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Aqui se dá voz à verdade. Não nos podemos esquecer que está a decorrer a reunião geral de ensinamentos no Brás da Congregação Cristã no Brasil. Pois é, um local onde, infelizmente, grande parte, não todos, quero aqui ressalvar, não todos, mas grande parte dos que estão lá, estão a interpretar um papel principal do qual eles não é a realidade, é tudo ficção. Porque nos seus países, o holocausto que deixaram, a destruição que deixaram, não corresponde às aparências que eles querem demonstrar ser. Homens de Deus, revestidos, e que até parece que são homens do outro mundo. São homens do outro mundo, mas infelizmente pela parte negativa, maquiavélica, em que contam testemunhos que levam ao encontro das necessidades do povo que está faminto por uma palavra amiga. Nisso eles são diabolicamente inteligentes. Bem, posto isso, quero aqui então expor mais um áudio do irmão Fernando Teixeira. Este áudio vem de encontro, e acreditem que vai de encontro a muitos corações, a muitas almas que se sentiram atraiçoadas, injustiçadas e até mesmo ficaram de boca aberta da forma maquiavélica que os planos que eles arquitetaram para retirar o ministério àqueles que verdadeiramente tinham em si o Espírito de Deus para servir com simplicidade, transparência e verdade. E amor ao próximo. Pois, muitos até podem dizer assim, o irmão Fernando Teixeira, ele deve querer o ministério. Não, o irmão Fernando Teixeira não quer ministério na congregação. Apenas ele está a abrir esta caixa da Pandora, em que esta caixa da Pandora tem a história da situação que ocorreu com ele quando lhe retiraram o ministério. Quem arquitetou da forma que foi arquitetado, quem foi envolvido nessa arquitetação, não sei se a palavra está correta, desculpa, mas este plano diabólico em que ele mesmo foi apanhado, em que jamais ele imaginou que quem se sentava ao seu lado, quem sentava na sua mesa até para comer e beber, sim, porque aqui em Portugal nós comemos e bebemos, água, vinho, sumo, seja o que for, bebemos, graças a Deus. Mas imaginem terem alguém que está ao vosso lado e que vos vai trair. Sim, esse sentimento não dá para imaginar, só quem passa por ele. E muitos só conseguem compreender quando sentiram na pele o que é ser injustiçado por esta cúpula, seja de Portugal, seja a nível mundial, seja por estes homens arrogantes, prepotentes e amantes de si mesmo, como são os senhores da cúpula do Brás. E aqui que está em foco estes homens é o Cláudio Marsola e o nosso prezado e estimado 007, o que veio para destruir, que não gosta de assinar como James Bond, Ancião Hélio Bianco. Como é que ele estará a dar nesta reunião geral de ensinamentos? Com certeza se deve estar feliz e contente nesse ar com um oxigênio podre, tóxico. Ele adapta-se a isso. Tem tudo a ver com ele. Bem, mas vamos então dar continuação ao áudio do irmão Fernando Teixeira, relembrando que ficou com aquilo do ancião Macieira, que também está na RGE de 2024, vejam só, realmente, é cada cobra espiritual que aparece, que Deus me diga, Deus tem
Tenha misericórdia. Olha, já agora, ancião Macieira, não se esqueça de ir a Alphaville. Tem lá o ex-cooperador, o que foi cooperador de jovens e menores de Sintra. Sabe quem é? Não sabe? Pois. Sentir de ir a Alphaville, tanto o senhor como aquele ancião da Redinha, o Toninho da Redinha, o que é ancião em Valbom, o que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas. Olha, pode ser que também dê para dar o link dos cultos online de Itália, do irmão Santino, não é? Quem sabe? Quiçá. Mas já que está no Brasil, não sente ir visitar esse irmão cooperador de jovens e menores de Sintra? Pois, não sei se o Brás vai gostar da ideia. Se for, veja lá, tenha cuidado, não dê muito nas vistas, vá camuflado. Faça como é a situação do Toninho da Madrugada, vá camuflado, assim com um chapéu, óculos escuros, para ninguém o reconhecer, senhora ancião Macieira, daqui de Portugal. Bem, mas vamos passar ao áudio do irmão Fernando Teixeira, que isso é que conta, porque tem aqui situações que o ancião Macieira vai gostar de ouvir. Ancião Macieira, ouça isto que o irmão Fernando Teixeira vai expor aqui, porque depois eu vou fazer a leitura de uma carta, tá bom? Esta é a continuação do primeiro e é o segundo. O que ia entregar o ministério, mas que ia obrigar a administração a devolver os 2.000 euros. O que o Teixeira pensava que ia mesmo entregar o ministério. Eu visitei na casa dele, porque a família são testemunhas. O que este ancião violento o aconselhou a não entregar o ministério. O que armado em bonzinho pus a minha mão aonde Deus tinha a dele. O que passei uma prova que eu não desejo ao meu maior inimigo, que passei a ser perseguido, como todos sabem, com uma perseguição por este espírito, que só Deus para ajudar. E que disse o ancião de São Roque, que... O irmão Fernando Teixeira refere-se que este ancião Macieira ia entregar o ministério, porque como não ia ser o ancião principal na abóbada, homens amantes de si mesmo, iria entregar o ministério. E então o dinheiro que gastou naquelas cadeiras, o irmão Fernando Teixeira não ia sentar lá o rabinho, para não dizer o cu, ia dizer no rabinho, não ia lá sentar, não, ou era eu, ou então não era ninguém. Ficou que nem uma criança, ficou amuou, coitadinho do Macieira, todinho, oh, coitadinho. Pois é, e o irmão Fernando Teixeira se dirigiu para recompor esta situação, para relevar, para que ele não entregasse o ministério. Pois é, e tal. Foi isso que o irmão Fernando Teixeira fez. Como ele diz, colocou a mão aonde ele não deveria ter colocado. É aquele instinto que muitas das vezes nós queremos fazer, ser mais do que Deus, não é? Ter caridade, mas sem entendimento. Pois o irmão Fernando Teixeira depois pagou um preço. Mas vamos ouvir. Porque o ancião mau e violento foi o ancião Vítor dos Santos, o que é presidente atual, que rotulou o irmão Fernando Teixeira como um ancião mau e violento. Violento. Aqui no norte é assim. Se for em Lisboa é mau e violento. Ok? Pronto, explicado esta situação, vamos continuar com o áudio. Este espírito entrou nele e que eram amigos. O que fizeram para o ancião Teixeira a vida negra e que era seu consogro. O irmão Teixeira, e se esqueceu que o apresentei no Porto para esta cúpula, o apresentar para cooperador, e mais tarde para ancião, o que juntamente com o presidente e os demais da cúpula virou um traidor, em que todos traíram este ancião irmão Teixeira na reunião no Porto, em 15 de agosto de 2013, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus também foi traído por Judas e pelos seus irmãos, mas mesmo assim escrevi-lhe uma carta a contar-lhe a história da sua maldade e a pedir-lhe perdão, a qual a envio esta carta para o canal de Toda a Verdade, para que se a irmã Laurinda sentir de a colocarem, para que todos saibam que é verdade o que está neste áudio e nos outros anteriores, como se manifestaram estes espíritos que o presidente dos anciãos soltou na reunião.
Eu vou ler então a carta que eu tenho aqui, que o irmão Fernando Teixeira me enviou, acerca do seu consogro, o ancião Macieira, em que ele pediu para que realmente reconsiderasse e para que houvesse uma reconciliação. Diz assim: Fernando Teixeira, Cacém, irmão Macieira, a paz de Deus. Vou ser preciso em poucas palavras. Peço, examine a sua consciência perante Deus. Começo por lhe lembrar de quando andou com o irmão Jorge Cury no seu carro para medir os quilómetros da sua casa à congregação de Abóbora e também a Sintra e Cacém, pedindo ao irmão Jorge Cury para ficar sozinho como ancião na Abóbora, sabendo que era eu o ancião. No dia seguinte, o irmão Jorge Cury, não concordando, me veio contar o sucedido. Fiquei muito triste com esta situação e, de certo, o irmão se lembra da conversa que tivemos no Cacém. No entanto, eu, apesar de tudo, olhando aos laços familiares e pela paz, falei ao irmão Jorge Cury se achava por bem ficarmos ambos como anciães na Abóbora. Mas, infelizmente, para o irmão, isso não foi o suficiente, pois todas as suas maldades presentes o demonstraram. Mas não esqueça que a balança de Deus tem o verdadeiro fiel. Nunca entendi, irmão Macieira, o porquê de levar o irmão Alex ao Porto para me entregar ao ministério. Existem duas testemunhas dessa situação, o irmão Frank e o irmão Ezequias, e também o irmão António da Fonseca tem conhecimento. Assim como a situação de Mafra, quando eu era lá ancião. O irmão Macieira, no fim de uma reunião do ministério, me esperou e disse que se Mafra fosse aberta, sendo eu o ancião, depressa fecharia. Orei a Deus e telefonei ao irmão António da Fonseca, contando o sucedido, e perguntei-lhe se achava por bem que eu entregasse para o irmão ser lá o ancião, ao que ele me respondeu que fizesse o que sentisse. E mais uma vez, pelo amor da paz, o irmão ficou lá ancião. Mas pare e medite qual a condição hoje da congregação de Mafra e das almas que lá congregavam. Também em Alter do Chão, o irmão Macieira fechou a evangelização em conjunto com o irmão Gerebaldo, cooperador de Ponto de Sor. Mas quando regressei do Brasil, Deus deu a graça de reabrir e logo de seguida Deus preparou um batismo onde o Senhor chamou 5 almas. E devido a essa guerra criada pelos irmãos, convoquei toda a Irmandade de Ponto de Sor lá na congregação para uma reconciliação, onde a esposa do irmão Geribaldo disse ter recebido um telefonema do irmão Macieira para não se reconciliar com a sua conserva, também organista em Ponto de Sor. Isto ela falou na presença do irmão Emerson, diácono. Pergunto eu, onde está a doutrina de Cristo e o amor ao próximo? Não esqueça, irmão Macieira, que tem uma alma para salvar e que naquele dia Jesus Cristo virá julgar e que não terá o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, pois ele é a testemunha veraz e fiel. Chamo-lhe a sua atenção nesta situação porque fui eu que o apresentei para cooperador e depois para ancião, mas Deus sabe que tudo foi feito no amor de Cristo. Peço-lhe, leia a epístola do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 15, os filhos de Deus. Lembra, irmão Macieira, que na última reunião no Porto, perante todos os anciãos, lhe perguntei o porquê de toda esta perseguição que me têm feito e o irmão não teve uma resposta concisa. Só lhe recordo, irmão, de que acima da injustiça dos homens está a justiça de Deus, pois é ela que nos vai julgar e ai dos que forem encontrados em falta. Deus nos guarde de tal.
Por diversas vezes tentei uma reconciliação com o irmão, o que sempre me foi negado, do que o irmão Emerson é testemunha, se quiser ser sincero perante Deus. Como nunca me foi facultado essa reconciliação que procurei que fosse feita pessoalmente, venho por este meio, mais uma vez vos pedir, venho por este meio, mais uma vez pedir que se algo fiz de errado para com o irmão, me perdoe em nome do Senhor Jesus, pois desejo um dia também herdar a vida eterna lá nos céus. Queira, no amor de Cristo, receber saudações com a santa paz de Deus. E tem assinado o irmão Fernando Teixeira. Tem aqui uma anotação. Segue anexo todos os processos já enviados para diversos irmãos do Ministério em Portugal e Brasil. Como podem ver, eu tenho documentos que o irmão Fernando Teixeira me tem facultado. E eu fiz questão de ler esta carta. Já que o ancião Macieira está no Brasil, na RGE, pode ser que tenha um arrebate de consciência e a sua máscara venha a cair, que não seja aquilo que demonstra ser. Bem, mas vamos continuar com o áudio do irmão Fernando Teixeira. Anterior para entrar no irmão Teixeira e como este se portou, como digo, na primeira profecia, e como se portou o espírito que diz o presidente dos anciãos que entrou no seu amigo ancião Macieira. E como diz na segunda profecia, do que profetizou na reunião em que condenaram o irmão Teixeira sem direito de defesa, que disse o ancião Antônio da Fonseca, que era presidente ainda, que não era o irmão Teixeira, não era o irmão Macieira e não era o irmão Alex, que era um grande demônio que está em Lisboa e que ninguém o consegue derrubar, ou que quando esteve o ancião Antônio de Almeida a enfrentar o ancião irmão Teixeira nas congregações que este ancião atendia, lhe perguntei se ele ouviu bem o que este ancião Antônio da Fonseca falou na reunião, onde ele me disse, diante de Deus, que ouviu e que assinava por baixo. O que este demônio que mora no Alto do Pina também derrubou este ancião da Redinha, quando foi afrontado pelo ancião Virgílio, na reunião no Ministério do Alto do Pina, em que este dono desta congregação lhe disse, irmão Antônio, saiba que aqui em Lisboa há ancião mais velho do que o irmão. O que este ancião da Redinha não gostou, e na reunião a seguir, no outro mês, este ancião Antônio de Almeida chegou na reunião, e na hora de apresentar os assuntos se levantou e disse, diante de todo o ministério que estavam na reunião, estou aqui para entregar as minhas responsabilidades. É que ele errou, ou seja, mentiu, mais uma vez, porque devia de dizer irresponsabilidades, porque só criou escândalos, como a Irmandade de Cascais e da Abóbada Descontentes enviou um e-mail para a reunião do Porto a manifestar estes escândalos que ele, ancião e o cooperador que atendia em Cascais, fecharam a porta à Irmandade e não os deixaram entrarem na congregação. O que é para ver que este ancião entregou a irresponsabilidade e que também entregava a congregação do carregado. O porquê será que separou a entrega da congregação do carregado? Será porque foi a primeira que os 4 anciães, incluindo o ancião João Gomes da Madalena, que vieram do Porto com os braços no ar aos berros, puseram a igreja para fora da congregação? O que este ancião, após dizer, em último, que entregava o carregado, disse que não vinha mais a Lisboa. Isso ele cumpriu. E quando disse tudo isto, abandonou a reunião e não esperou pelo fim. Qual seria o seu desespero? Será porque o seu amigo ancião presidente, que atendia a reunião, que não manteve o respeito, o que é habitual, e não o defendeu diante do dono desta congregação, o que todos lhe têm medo? Será que este espírito, como falou o ancião Antônio da Fonseca, que está em Lisboa, e que ninguém o consegue derrubar, e que além de derrubar este ancião, já derrubou muitos materialmente e espiritualmente, e o irmão Teixeira o confirma e o diz aonde for necessário e com provas na mão, e que o presidente bem sabe, o que esta cúpula até hoje ainda não negaram, louvado seja Deus, que é a sua justiça. Amém. Agora vou interpretar a terceira profecia, que este ancião disse que não era o irmão Alex, o que foi uma verdade, porque esta cúpula de Portugal, com os do Brás, fizeram uma reunião diabólica no Alto do Pina, que fizeram uma ata, e que todos assinaram, mesmo menos o ancião irmão Teixeira, porque era uma ata diabólica que a palavra de Deus rejeita. O que esta foi a causa de acusar este ancião, que desobedeceu às ordens desta cúpula, louvado seja Deus, que desobedeceu a estas autoridades que o dizem que o são no artigo 132 e no artigo 72, o que
é um absurdo, mas não desobedeci a Deus e a sua santa palavra, em que Deus me justificou, em que este irmão abriu um processo contra esta cúpula e que o advogado dele pediu a ata da reunião, em que o acusaram, que perante a lei era crime que estes anciães cometeram, e que esta cúpula dos anciães, com medo de serem presos, em vez de entregar a ata, chamaram este irmão no hotel e se derreteram, e engolindo a fúria e a maldade destas palavras, que lhe pediram para que parasse com o processo que estava em causa os seus ministérios e que lhe devolviam a liberdade e o seu ministério, e ainda foram obrigados a lhe passar uma carta de recomendação para ir ao Brasil. E com muitas humilhações com que foram humilhados, empurraram em fazer e assinar esta carta uns para os outros. Parecia o jogo do empurra, para não aparecerem na fotografia. E só com esta cúpula escandalosa que acontece tudo isto, e que os anciãos do Porto ligaram para o ancião irmão Macieira para fazer e assinar esta carta. Mas como este ancião era o maior inimigo deste irmão, que o manifestou na casa do cooperador da Cova da Piedade, onde foi convidado, e o que estava o irmão Teixeira, de quem ele não gosta, e o diácono de Lisboa, irmão Emerson, seu amigo, e o cooperador da Cova da Piedade, e o casal dos bruxos que este ancião usou diante de todos para mentalizarem o irmão Teixeira acerca deste irmão, que ele não quis passar a carta da reconciliação para o Brasil. E quando chegamos, este ancião chamou estes maus profetas e lhe disse: irmão, diga para o irmão Teixeira e para a irmã Laura o que Deus lhe mostrou. Até aqui são pobres de espírito, porque o espírito diabólico que falou o ancião presidente de São Roque ainda se não tinha manifestado, ainda estava adormecido neste ancião, mas já se queria manifestar, em que este falso profeta, o bruxo, que o diácono irmão Hermanson levou para a casa deste cooperador, o que foi mais uma armadilha que prepararam, o que este profeta abruxado disse a gaguejar: eu vi um homem para o escuro, assim e assim, falando a sua fisionomia, e disse: Deus me mostrou que este homem cometeu tal crime, tal situação, o que usam o nome de Deus para estes fins diabólicos. O que este Macieira pegou na palavra deste mau profeta e disse: está a ver, irmão Teixeira e irmã Laura, como foi verdade o que este homem fez? Todos ouvimos, e o que o diácono irmão Emerson e os demais somos testemunhas destas palavras diabólicas. O que neste momento não dei ouvidos a estas vozes estranhas, como diz a Escritura, o que este ancião Macieira não quis assinar a carta para este irmão, pediu ao irmão Delmiro para ele fazer a carta e assinar. O que o irmão ancião Teixeira tem a carta do advogado que fez estes anciães engolir estes espíritos, e tem a carta da recomendação. E ainda é mau e violento, como diz este ancião de São Roque, envolvido em todos estes escândalos, e que o diz no artigo 45, o que estes homens, se tiverem vergonha, deviam entregar o ministério para verem se ainda em Deus alcançavam misericórdia. O que este segundo áudio termina e o terceiro segue já já. Posto isto, é caso para dizer: as profecias é só para aquilo que lhes convenha. Quando é para utilizarem para os seus objetivos, pena é que não utilizem estes homens profetas e com tanta revelação para descobrir os podres que existem na congregação. Deixo-vos por aqui até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Acreditem que o próximo vai ser muito interessante. Estejam atentos e já agora analisem se vale a pena dar coletas na congregação. Façam o bem vós mesmos. Deixem-se guiar por Deus e façam o bem ao vosso próximo, mas não depositem as coletas na congregação. E até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Deus vos abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.